Na Bíblia, Deus usou gafanhotos, abelhas e até traças para falar ao seu povo. Será que Ele está tentando te dizer algo através dos insetos no seu lar? Você já se perguntou se os insetos em sua casa podem ter um significado espiritual na Bíblia? Deus usou pequenos detalhes da criação para transmitir mensagens profundas. Em Provérbios 6, versículo 6, nos diz: Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Observa os seus caminhos e sê sábio. Este versículo revela que até os seres mais diminutos podem conter ensinamentos divinos. Mas o que acontece quando insetos aparecem repetidamente em seu lar? Poderiam ser sinais que não devem ser ignorados. Hoje, exploraremos o significado espiritual da presença de insetos em sua casa e o que eles poderiam estar tentando te dizer, desde advertências até bênçãos ocultas. Demonstraremos como interpretar essas mensagens e que ações tomar segundo a sabedoria bíblica. Se você já sentiu que algo maior está tentando chamar sua atenção, esta mensagem te dará as respostas. Está pronto para descobrir o que Deus quer te mostrar? Antes de começarmos, deixe um nos comentários. Se você quer descobrir os segredos espirituais dos insetos, curta o vídeo, inscreva-se no canal e não pule. Tem uma surpresa incrível no final. Desde tempos antigos, os insetos têm sido vistos com assombro e mistério. Pequenas criaturas que aparecem nos momentos mais inesperados, como se fossem guiadas por uma força invisível. Muitas pessoas os consideram meras inconveniências, presenças indesejadas em seus lares, sem parar para pensar no que poderiam significar. Mas a Bíblia nos mostra que Deus se vale de toda a sua criação para enviar mensagens, e os insetos não são exceção. Em Êxodo, vemos como as pragas do Egito não foram simples eventos naturais, mas sinais divinos com um propósito específico. E se certos insetos em sua casa não fossem coincidências, mas advertências ou confirmações espirituais, Jesus mesmo nos ensinou que nada acontece sem a vontade de Deus. Em Mateus 10, versículo 29, nos lembra: Não se vendem 2 pardais por 1 centavo? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. Se Deus cuida de cada pássaro, não teria também um propósito na presença de pequenos seres em seu entorno? A Escritura está repleta de exemplos onde os insetos são usados para transmitir lições espirituais. As gafanhotos, por exemplo, foram enviadas como julgamento nos tempos de Faraó, mas também aparecem em Joel como símbolo de restauração e propósito divino. Em Provérbios 30, versículo 25, nos é dito: As formigas, povo não forte, no verão, preparam seu alimento. Aqui, um inseto insignificante é exaltado como modelo de previdência e sabedoria. Isso nos leva a perguntar: se cada criatura tem um papel na criação, o que os insetos estão nos ensinando quando aparecem em nossas vidas? Talvez não seja coincidência que uma borboleta cruze repetidamente seu caminho, que uma aranha deixe sua teia em um canto específico de sua casa, ou que uma fila de formigas invada sua cozinha justo quando você toma uma decisão importante. Há quem tenha experimentado momentos em que a presença de um inseto coincidiu com um evento significativo em suas vidas, como se fosse um sinal que Deus estava enviando. Um homem contou que, após semanas de luta espiritual e dúvidas sobre seu propósito, encontrou um vagalume brilhando na escuridão de seu quarto. Naquele instante, lembrou-se das palavras de João 1, versículo 5. A luz brilha nas trevas e as trevas não a venceram. Sentiu em seu espírito que Deus estava lhe recordando que, embora se sentisse perdido, a luz de Cristo nunca deixa de brilhar. Outro testemunho relata como uma mulher, após orar pedindo direção,
Notou a presença insistente de uma abelha em sua janela. Ao investigar o significado das abelhas na Bíblia, descobriu que estão relacionadas à laboriosidade e à produtividade, uma mensagem clara de que deveria continuar trabalhando com diligência no caminho que Deus lhe havia traçado. Quando olhamos a palavra de Deus, vemos que os insetos foram usados tanto como símbolos de bênção quanto de advertência. Em Êxodo, as rãs e gafanhotos foram parte do julgamento divino sobre o Egito, mostrando que a desobediência traz consequências. No entanto, também encontramos referências positivas, como o mel de abelha, que representa a doçura da sabedoria divina. Em Salmos 19, versículo 10, diz: "São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro refinado, e mais doces do que o mel e o que destila do favo." Isso nos ensina que não devemos nos apressar em ver os insetos como meros estorvos, mas sim nos perguntar que mensagem podem estar trazendo às nossas vidas. Você está pronto? Comente "Deus fala". Se acredita que ele usa até insetos para te guiar, dê um like, se inscreva e fique até o fim. Algo vai te surpreender. Muitos desconhecem que na tradição bíblica, os gafanhotos representam a insignificância humana em comparação com a grandeza de Deus. Em Números 13, versículo 33, os espias de Israel dizem: "Lá vimos gigantes, e éramos, a nosso ver, como gafanhotos, e assim lhes parecíamos a eles." Essa imagem nos mostra como a percepção de si mesmo pode ser distorcida pelo medo. Mas, em contrapartida, no livro de Joel, Deus promete restauração, mesmo após os insetos devorarem o que parecia perdido. Em Joel 2, versículo 25, declara: "Restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, pela locusta, pelo pulgão e pela lagarta." Aqui os insetos, que a princípio representavam destruição, tornam-se o ponto de partida para uma renovação divina. Não é coincidência que muitos dos profetas e homens de Deus encontrassem significado na natureza. João Batista, um homem separado para a obra de Deus, vivia no deserto, e seu alimento eram gafanhotos e mel silvestre. Isso nos mostra que mesmo no mais pequeno e aparentemente insignificante, Deus pode prover e dar um significado mais profundo. Se os insetos fazem parte do plano de Deus para alimentar um profeta, poderiam também estar em sua vida para enviar uma mensagem. As histórias na Bíblia nos convidam a olhar com olhos espirituais o que acontece ao nosso redor. Se de repente você nota a presença constante de um inseto em sua casa, poderia ser uma oportunidade para refletir sobre seu simbolismo na Escritura. Uma invasão de formigas poderia te lembrar a importância da preparação e da disciplina, enquanto a chegada de uma borboleta, em um momento crucial de sua vida, poderia indicar uma transformação que Deus está operando em você. Há quem tenha notado a presença de mariposas rondando suas lâmpadas justo em momentos de luta espiritual, o que os leva a recordar a advertência de Mateus 6, versículo 19. "Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem." Os insetos aparecem nos momentos mais inesperados, às vezes trazendo incômodo, outras vezes maravilha, mas sempre com a possibilidade de nos ensinar algo. A chave está em aprender a discernir. Nem tudo o que vemos tem necessariamente um significado espiritual, mas, quando Deus quer falar, Ele sabe como captar nossa atenção. Ao longo da Bíblia, vemos como Ele usa elementos cotidianos para se comunicar com seu povo. Moisés viu uma sarça ardendo. Elias ouviu um sussurro suave. Balaão foi corrigido por sua própria jumenta. Se Deus pôde falar através desses meios, por que não poderia nos enviar uma mensagem através de sua criação mais pequena? Cada criatura tem um propósito na ordem divina,
E cada aparição incomum de um inseto em sua vida poderia ser um lembrete de que Deus está no controle, orquestrando cada detalhe. Algumas culturas antigas viam as borboletas como símbolos da alma, enquanto as abelhas eram consideradas mensageiras da diligência e da bênção. Na Bíblia, os gafanhotos foram julgamento e restauração, as formigas, um exemplo de sabedoria, e o mel, um símbolo da doçura da palavra de Deus. O erro, que muitos cometem, é ver tudo desde uma perspectiva meramente física, sem considerar que o espiritual se manifesta de muitas maneiras. Jesus nos ensinou a estar atentos aos sinais do céu e da terra, a não ser como aqueles que veem, mas não compreendem, ouvem, mas não entendem. Se hoje você está experimentando a presença de insetos em seu lar de uma maneira incomum, poderia ser o momento de orar e pedir discernimento. Deus pode estar te falando de maneiras que você ainda não considerou, usando o menor para revelar algo grande. A Escritura nos mostra que Deus tem um propósito em cada detalhe da criação, desde os céus, que declaram sua glória, até as criaturas mais diminutas que se movem na terra. Não há nada que ocorra fora de seu conhecimento e vontade, e isso inclui a presença de insetos em nosso entorno. No livro de Jó, quando Deus responde às perguntas do homem sobre sua soberania, ele menciona a atenção com que desenhou cada ser vivo, mostrando que nada escapa ao seu controle. A presença de insetos em seu lar, longe de ser um simples evento natural, pode ser uma manifestação de princípios espirituais que requerem discernimento. Em muitas ocasiões, o que parece insignificante ou incômodo pode ser um sinal para abrir os olhos a uma lição que está na palavra. Desde os tempos antigos, os insetos foram utilizados na Bíblia como símbolos de disciplina, julgamento e restauração. Em Êxodo, as pragas foram enviadas como castigo a um povo que resistia à vontade de Deus, enquanto em Joel, a destruição causada por gafanhotos foi seguida de uma promessa de redenção. Cada aparição tinha um propósito e cada criatura estava sob a direção do Altíssimo. Quando a Escritura menciona as formigas, o faz para destacar sua previdência, mostrando-as como exemplo de diligência e trabalho constante. No Evangelho de Lucas, Jesus ensina que nem mesmo os pardais caem ao chão sem que o Pai o permita. Em Lucas 12, versículo 6, diz: Não se vendem 5 pardais por 2 moedas de cobre? Contudo, nenhum deles é esquecido por Deus. Se isso é verdade para as aves, também o é para cada outro ser que ele criou. Deus utiliza tudo o que está ao nosso redor para nos revelar verdades espirituais, e a presença de insetos não está fora desse desígnio. Escreva amém nos comentários se você sente que Deus está falando com você. Curta, inscreva-se e veja até o final. Há uma revelação que você não pode perder. A traça, que corrói e destrói, é usada na Escritura como símbolo da natureza perecível das riquezas terrenas, recordando-nos que nossa verdadeira segurança não está no material. Em contraste, a abelha produz mel, que nos Salmos é mencionado como representação da doçura da palavra de Deus. Cada criatura tem um papel a desempenhar no ensino de princípios divinos, e aqueles que buscam sabedoria encontrarão nesses pequenos seres mensagens ocultas que a Bíblia já sinalizou há séculos. O livro de Provérbios nos insta a observar o comportamento dos insetos para aprender com eles. Deus os menciona com um propósito claro, e aqueles que prestam atenção podem entender as lições por trás de sua presença. A Escritura não deixa nada ao acaso, e quando algo se repete na vida de uma pessoa, é porque há algo que Deus quer mostrar. A Bíblia nos adverte sobre ignorar sinais e chamados. Em muitas ocasiões,
O que parece um evento cotidiano é, na realidade, uma instrução direta do Criador. Quando Moisés esteve no deserto e viu a sarça ardendo, não seguiu caminhando como se fosse um evento sem importância. Ele parou e prestou atenção. Foi então que Deus lhe falou e revelou o seu propósito. Na vida de cada crente, há momentos em que algo aparentemente insignificante chama a atenção e desperta perguntas. É nesses momentos que se deve buscar o discernimento que vem do alto, porque o que parece um detalhe sem sentido pode ser a chave para compreender algo mais profundo. As Escrituras estão cheias de exemplos onde a natureza é utilizada para transmitir advertências ou ensinamentos divinos. Jesus falou em parábolas, usando elementos do mundo natural, desde a semente que cai em diferentes tipos de solo até a figueira que não deu fruto. Tudo na criação reflete princípios espirituais, e Deus continua nos falando através daquilo que Ele desenhou. A constância de insetos em um lar pode ser um chamado à reflexão, um lembrete de que algo no âmbito espiritual requer atenção. A Bíblia nos adverte contra a indiferença diante do que Deus está mostrando. No livro de Oséias, o povo foi repreendido porque não reconheceu os sinais de seu desvio. Em Mateus 16, versículo 3, Jesus criticou aqueles que sabiam interpretar o clima, mas não os tempos espirituais, dizendo: "Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos." Há quem se preocupe com questões superficiais e passe por alto o que realmente importa. Quando algo ocorre de maneira repetitiva na vida de uma pessoa, não é prudente descartá-lo sem antes buscar direção na palavra e na oração. Em Êxodo, quando Deus enviou as pragas sobre o Egito, cada uma tinha um significado específico e estava dirigida contra uma falsa segurança em que confiavam os egípcios: as rãs, os piolhos, os gafanhotos. Todos esses insetos não foram enviados sem propósito, mas como demonstração do poder divino sobre a natureza e sobre as nações. Quando o inseto aparece de maneira insistente em um lugar, pode ser um lembrete de que algo deve ser corrigido, de que há algo na vida de uma pessoa que requer ser examinado à luz da verdade de Deus. A idolatria, o afastamento dos princípios divinos, a falta de discernimento. Todas essas são condições que, na Bíblia, estiveram acompanhadas de sinais na natureza. Quando os israelitas se desviaram, experimentaram secas, pragas e outras manifestações físicas que indicavam uma realidade espiritual. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, e continua utilizando sua criação para dirigir aqueles que têm ouvidos para ouvir. No Evangelho de Marcos, Jesus fala de como o reino de Deus se revela em coisas pequenas, que crescem até cumprir seu propósito. A fé começa como uma semente, e o ensino divino frequentemente vem em formas que requerem ser meditadas e compreendidas. Deus não está limitado na maneira como pode falar, e o que parece insignificante aos olhos humanos pode ser a ferramenta que Ele está usando para levar uma mensagem clara e poderosa. O livro dos Salmos nos lembra que a voz de Deus ressoa em toda a criação, desde os céus até o menor da terra. Cada vez que a Escritura menciona um elemento da natureza, é porque há uma lição que se pode extrair dele. As formigas nos ensinam disciplina, as abelhas nos mostram o valor do trabalho diligente. Os gafanhotos são usados para falar de restauração e julgamento. Cada vez que um inseto aparece em um contexto específico, há uma oportunidade para se deter e perguntar que princípio espiritual pode ser aplicado ali. O profeta Elias experimentou a voz de Deus não no vento forte, nem no terremoto, mas em um sussurro suave. Isso nos ensina que nem sempre se deve esperar que as respostas venham com grandes manifestações, mas que muitas vezes Deus fala de maneira sutil
através de detalhes que requerem sensibilidade espiritual. Aqueles que buscam a Deus com sinceridade aprendem a reconhecer sua voz mesmo no mais inesperado. Quando Jesus caminhou entre as pessoas, usou coisas simples para ilustrar realidades profundas. Falou do grão de mostarda, dos lírios do campo, do trabalho das aves. Tudo que Deus criou tem um propósito. E aqueles que observam com discernimento podem receber, mesmo no que parece irrelevante, uma mensagem. Um inseto que cruza seu caminho, que aparece em um momento chave, que persiste em um lugar onde não deveria estar, pode ser mais que uma coincidência. Pode ser um convite para olhar com olhos espirituais e buscar entendimento na palavra de Deus. A Bíblia nos chama a estar atentos e a não descartar o que Deus pode estar usando para nos guiar. Quando Moisés viu a sarça ardente, desviou-se para olhar mais de perto, e foi então que recebeu seu chamado. Aqueles que ignoram o que Deus coloca diante deles correm o risco de passar por alto instruções importantes. Cada manifestação da natureza pode ser um lembrete de que Deus está presente, de que Ele continua falando e de que tudo em sua criação tem um propósito. Vamos lá? Deixe um 2 nos comentários se quer ouvir a voz de Deus hoje. Dê like, inscreva-se no canal e não saia. O final tem um momento que vai te tocar. O livro de Eclesiastes nos diz que há um tempo para cada coisa, e isso inclui um tempo para observar, refletir e discernir. Nada na criação ocorre sem sentido, e cada evento, por menor que pareça, pode ser uma peça de uma mensagem maior. Na Escritura, os insetos foram enviados para advertir, para ensinar, para ilustrar verdades espirituais. Hoje, eles continuam estando no mundo com o mesmo propósito: revelar a sabedoria de Deus àqueles que estão dispostos a prestar atenção. Na criação de Deus, cada elemento tem um significado e um propósito. Os céus contam sua glória, os mares refletem sua imensidão, e até os seres mais pequenos fazem parte de seu desígnio divino. A Bíblia revela que Deus usa os elementos da natureza para falar ao seu povo, e os insetos não são uma exceção. Desde o princípio, eles foram utilizados como símbolos de advertência, disciplina e restauração. No livro de Êxodo, foram instrumentos do julgamento divino contra o Egito, mas em outros trechos, aparecem como exemplos de sabedoria, perseverança e ordem. Nada na palavra de Deus é casualidade, e quando a presença desses pequenos seres se torna recorrente na vida de uma pessoa, é necessário examinar que mensagem pode estar por trás. As Escrituras mostram que Deus se comunica de múltiplas formas, e muitas vezes o faz através daquilo que parece insignificante. No Antigo Testamento, ele utilizou uma sarça ardente para chamar Moisés. No Novo Testamento, Jesus ensinou sobre o reino dos céus, comparando-o a uma semente de mostarda. Em cada caso, o que parecia ser um detalhe menor tinha um significado profundo. O Senhor continua falando através de sua criação, e a presença incomum de insetos em um lar pode ser um sinal que não deve ser ignorado. No livro de Joel, os gafanhotos são descritos como um exército enviado por Deus, não apenas como um instrumento de julgamento, mas também como parte de um processo de restauração. Primeiro, vêm para consumir, mas depois Deus promete devolver o que eles devoraram. Essa imagem revela que, embora certos eventos possam parecer negativos ou perturbadores, na soberania divina sempre há uma lição e um propósito maior. Na natureza, os ciclos de vida dos insetos refletem processos de transformação e renascimento. A lagarta se encerra em seu casulo antes de se tornar borboleta. A abelha constrói seu favo em segredo antes de produzir mel. Esses processos podem ser interpretados como lembretes de que Deus opera em silêncio, transformando o que parece pequeno
em algo significativo. O livro de Provérbios menciona a formiga como um exemplo de diligência e previdência. Apesar de seu tamanho, seu trabalho constante a converte em um modelo de sabedoria. A Bíblia nos chama a observar o comportamento desses seres, a aprender com eles e aplicar seus princípios em nossa vida espiritual. A formiga não espera o inverno chegar para se preparar. Ela trabalha com antecedência, armazenando alimento e assegurando seu sustento. Esse comportamento reflete a importância do planejamento e da constância na vida do crente. Aqueles que buscam a Deus devem aprender a estar preparados, a manter sua lâmpada acesa, como as virgens prudentes da parábola de Jesus, e não adiar aquilo que tem valor eterno. As abelhas, mencionadas na Escritura em relação ao mel, representam a doçura e a sabedoria da palavra de Deus. Os Salmos descrevem o ensino divino como mais doce que o mel, mostrando que a revelação do Senhor não apenas alimenta a alma, mas também fortalece e guia. No livro de Juízes, Sansão encontrou mel dentro do cadáver de um leão, uma imagem que mostra como Deus pode extrair bênção, mesmo de situações que parecem impossíveis. O mel é o fruto do esforço e da organização das abelhas, o que também simboliza a recompensa do trabalho constante e da obediência. A Bíblia fala da traça como um símbolo de deterioração e fragilidade. Em Mateus 6, versículo 19, Jesus adverte: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde ladrões escavam e roubam. Essa mensagem chama a centrar a atenção no eterno, no que não pode ser destruído. A presença inesperada de traças pode recordar a futilidade das riquezas e a importância de investir no reino de Deus. Nos Salmos, a ação da traça é mencionada como uma metáfora da transitoriedade da vida humana, um lembrete de que tudo o que é material é passageiro e que apenas o que está na vontade de Deus permanece. Os gafanhotos ao longo da Escritura aparecem como agentes de destruição, mas também como uma oportunidade para o arrependimento e a restauração. No livro de Amós, Deus mostra uma visão em que os gafanhotos devoram a colheita, mas em seguida o profeta intercede e o Senhor revoga o julgamento. Em Amós 7, versículo 2, está escrito: Quando eles terminaram de devorar a vegetação da terra, eu clamei: Ó soberano Senhor, perdoa. Esse trecho reflete que, embora haja momentos de dificuldade e prova, a oração e a intercessão podem mudar o curso dos acontecimentos. Em Apocalipse, os gafanhotos são descritos como parte dos juízos finais, enfatizando seu papel na execução do plano divino. Nos Evangelhos, Jesus ensinou que Deus cuida de cada detalhe de sua criação. Em Mateus 6, versículo 26, diz: Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as alimenta. Se ele provê alimento para os pássaros e veste os lírios do campo, também está atento ao que ocorre na vida de cada pessoa. A presença de insetos em momentos específicos pode ser um lembrete dessa verdade, um chamado a confiar que Deus está no controle de todas as coisas. No livro de Jó, o Senhor responde às perguntas do homem, descrevendo a complexidade da natureza, mostrando que sua sabedoria se estende desde o maior até o menor. Em Jó 38, versículo 4, Deus pergunta: Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Comente: Quero saber. Se está curioso sobre os sinais divinos, curta, inscreva-se e assista até o fim. Uma surpresa espiritual te espera. Nada escapa ao seu conhecimento e cada evento na vida de um crente pode ter um significado mais profundo quando observado com discernimento espiritual. Os profetas frequentemente utilizaram elementos da natureza para ilustrar suas mensagens. Jeremias falou da figueira seca como símbolo de julgamento.
Isaías comparou os homens à erva que murcha. Oséias descreveu a restauração de Israel com a imagem de um olival florescente. Essas metáforas mostram que Deus usa o que é visível para revelar verdades espirituais. Assim como os sinais no céu e na terra foram utilizados para falar ao seu povo, a presença de certos insetos em um lar pode ser uma forma de despertar a atenção para algo que requer ser examinado à luz da palavra. O livro de Eclesiastes ensina que há um tempo para cada coisa, momentos de crescimento e momentos de poda, tempos de abundância e tempos de prova. A natureza reflete esses ciclos, e os insetos, ao fazerem parte dela, também podem estar sinalizando uma temporada específica na vida de uma pessoa. Deus não deixa nada ao acaso, e aqueles que buscam sua direção devem aprender a ler os sinais que ele permite em seu caminho. Jesus ensinou em parábolas para que aqueles que realmente buscavam entendimento pudessem encontrá-lo. Seus exemplos eram simples, tirados da vida cotidiana, mas continham verdades eternas. Na mesma linha, Deus continua usando o cotidiano para falar àqueles que estão dispostos a ouvir. A Bíblia não menciona insetos por casualidade. E, quando aparecem na vida de alguém, de maneira incomum, é porque podem estar sinalizando algo que precisa de atenção. O salmista declara que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Esse testemunho não se limita ao grandioso do universo, mas também abarca os detalhes mais pequenos. Deus continua falando através de sua criação, e cada manifestação na natureza pode ser uma oportunidade para recordar sua soberania, seu propósito e seu constante chamado à reflexão e à obediência. A presença dos insetos na vida do ser humano nunca foi acidental. Desde tempos antigos, eles fazem parte do equilíbrio da criação, desempenhando papéis invisíveis, mas fundamentais no ecossistema. No entanto, além de sua função no mundo natural, sua aparição pode estar carregada de significado espiritual. A Bíblia deixa claro que Deus se vale de toda a sua criação para enviar mensagens, usando elementos visíveis para revelar verdades invisíveis. No livro de Amós, o profeta recebe visões nas quais a própria natureza se torna a linguagem de Deus, advertindo, corrigindo e guiando seu povo. Se as nuvens anunciam a chuva e os trovões precedem a tempestade, por que não considerar que certos eventos no entorno imediato também podem ser parte de uma mensagem maior? As Escrituras mostram que o pequeno não deve ser menosprezado. Jesus falou do poder da fé, do tamanho de um grão de mostarda, e comparou o reino de Deus à levedura que, embora imperceptível no início, transforma tudo ao seu redor. Na mesma linha, a presença de certos insetos pode parecer insignificante, mas, no desígnio divino, nada ocorre sem uma razão. Quando os israelitas foram advertidos sobre sua desobediência, Deus permitiu que a própria natureza testemunhasse contra eles. Em Deuteronômio 28, versículo 38, foram avisados: levarás muito trigo ao campo, mas colherás pouco, porque os gafanhotos o devorarão. Na história do Egito, os insetos foram enviados como sinais inconfundíveis de julgamento e de intervenção divina. Os profetas entenderam que o que ocorre na natureza tem uma conexão espiritual. Joel descreveu um enxame de gafanhotos que devorava os campos como reflexo de uma crise maior que só podia ser revertida mediante o arrependimento. Oséias usou a imagem da traça para falar de uma corrupção interna que destruía o povo desde dentro. Essas imagens não foram escolhidas ao acaso. Cada detalhe na palavra de Deus tem uma razão. Quando uma pessoa experimenta a repetida presença de certos insetos em seu lar, poderia ser um chamado
a examinar sua vida à luz das Escrituras. A traça, mencionada em diversos trechos, é um símbolo de deterioração e fragilidade. Em Mateus 6, versículo 19, Jesus a usa como ilustração de como as riquezas terrenas são perecíveis e não devem se tornar o centro da existência. Se Deus permite que algo comece a se desgastar ou deteriorar na vida de uma pessoa, pode ser um lembrete de que o eterno é o único que permanece. Da mesma forma, quando a Bíblia fala da abelha, o faz no contexto do mel, um alimento que representa a doçura da palavra e a recompensa do esforço constante. Cada inseto, em sua função natural, está ligado a uma lição espiritual que não deve ser ignorada. Os gafanhotos, ao longo da história bíblica, aparecem em momentos cruciais. Não foram apenas parte das pragas do Egito, mas em Apocalipse 9, versículo 3, voltam a ser mencionados em um contexto de julgamento e tribulação. E da fumaça saíram gafanhotos para a terra. Em cada instância, sua aparição esteve conectada a uma mudança drástica, a um evento que transformou o curso da história. Não são simplesmente criaturas errantes. Quando Deus as usa, é porque algo precisa ser sinalizado ou corrigido. A Escritura deixa claro que os tempos de prova frequentemente são precedidos por advertências, sinais que, quando ignorados, levam a consequências maiores. O Evangelho de Marcos mostra Jesus utilizando elementos da natureza para transmitir realidades profundas. Ele fala do grão que cai em diferentes tipos de solo, dos lírios que não se preocupam com sua vestimenta, dos pássaros que não colhem, mas são alimentados pelo Pai Celestial. Se o próprio Filho de Deus se valeu da criação para revelar verdades espirituais, quanto mais devemos estar atentos ao que nos rodeia. Cada criatura tem um propósito no desígnio divino, e quando algo se torna recorrente no entorno de uma pessoa, deve ser motivo de reflexão. A Bíblia fala da importância de estar alerta. Jesus repreendeu aqueles que podiam interpretar as mudanças do clima, mas não discerniam os tempos espirituais. Em Mateus 16, versículo 3, disse: "Vocês sabem interpretar o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos." Os fariseus pediam sinais extraordinários, sem se dar conta de que já estavam rodeados de evidências da obra de Deus. Da mesma maneira, hoje muitas pessoas buscam respostas em eventos espetaculares, quando, na realidade, Deus continua falando através dos detalhes do dia a dia. Os insetos, apesar de seu tamanho, podem ser parte dessa linguagem divina, uma forma de captar a atenção daqueles que ainda não compreenderam o que Deus está tentando mostrar. O livro de Jó contém uma das respostas mais impactantes de Deus à inquietude humana. Quando Jó questiona seu sofrimento, o Senhor responde falando da criação, dos mistérios da natureza, do ordem perfeito que ele estabeleceu. Em Jó 38, versículo 4, pergunta: "Onde estavas tu quando eu fundava a terra?" Em seu discurso, ele menciona a vida dos animais, o voo das aves, o equilíbrio dos ecossistemas. Sua mensagem é clara: nada escapa ao seu controle e cada detalhe no mundo tem um propósito. O mesmo ocorre com os insetos. Sua aparição, sua persistência em certos momentos, seu comportamento particular, podem ser um chamado a uma mente disposta a discernir. As Escrituras estão cheias de imagens que relacionam os insetos a princípios espirituais. A formiga representa a previdência e a disciplina. A abelha, a recompensa do esforço e a doçura da palavra. A traça, a fragilidade do terreno. O gafanhoto, o julgamento e a restauração. Nada na Bíblia é casualidade, e se esses seres foram mencionados com um significado específico, é porque sua presença na vida de uma pessoa pode estar comunicando algo importante. Deus continua falando,
mas é necessário estar atento à sua voz. Os profetas frequentemente usaram a natureza para transmitir advertências. Isaías comparou os povos a gafanhotos diante da grandeza de Deus. Jeremias descreveu a desolação da terra como consequência da desobediência. Amós falou da destruição provocada por pragas enviadas como correção. Em cada caso, os elementos naturais não eram simples metáforas, mas expressões de realidades espirituais. A presença de insetos em um lar pode ser vista desde essa mesma perspectiva, um lembrete de algo que precisa ser atendido no âmbito espiritual. O livro de Eclesiastes ensina que há um tempo para tudo: momentos de crescimento e momentos de poda, tempos de abundância e tempos de prova. A natureza reflete esses ciclos, e os insetos, ao fazerem parte dela, podem estar sinalizando uma temporada específica na vida de uma pessoa. Deus não deixa nada ao acaso, e aqueles que buscam sua direção devem aprender a ler os sinais que ele permite em seu caminho. Jesus ensinou em parábolas para que aqueles que realmente buscavam entendimento pudessem encontrá-lo. Seus exemplos eram simples, tirados da vida cotidiana, mas continham verdades eternas. Na mesma linha, Deus continua usando o cotidiano para falar àqueles que estão dispostos a ouvir. A Bíblia não menciona insetos por casualidade, e quando aparecem na vida de alguém de maneira incomum, é porque podem estar sinalizando algo que precisa de atenção. O salmista declara que os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Esse testemunho não se limita ao grandioso do universo, mas se estende a tudo o que Deus fez, desde o maior até o menor. Cada parte da criação cumpre um propósito. Se os insetos aparecem de maneira repetitiva em um lar, podem estar chamando a atenção para uma área que precisa ser revisada à luz da palavra. A chave está em não ignorar o que Deus está mostrando e em buscar sua guia com o coração disposto a receber entendimento. A criação de Deus está cheia de detalhes que revelam sua sabedoria e propósito. Desde o movimento dos astros até os ciclos da Terra, tudo está desenhado com uma precisão que transcende a compreensão humana. Nada acontece fora de sua vontade, e cada elemento da natureza cumpre uma função no equilíbrio do mundo físico e espiritual. A Bíblia nos ensina que Deus usou desde o princípio a natureza para se comunicar com seu povo, permitindo que até os aspectos mais pequenos da criação sejam portadores de mensagens que requerem discernimento. Os Insetoides 8, embora muitas vezes ignorados, aparecem na Escritura com um simbolismo que não deve ser passado por alto. Eles são mencionados em contextos de julgamento, restauração, disciplina e provisão, mostrando que sua presença pode ser mais que um simples evento natural. Na história do Egito, Deus os utilizou para demonstrar sua soberania e executar seus juízos contra um povo que resistia a obedecer sua voz. No livro de Joel, foram o sinal de uma crise, mas também do poder de Deus para restaurar o que havia sido consumido. Em cada caso, esses pequenos seres não eram incidentais, mas parte de um plano divino com um propósito claro. A ensino bíblica está cheia de advertências sobre a importância de estar atento aos sinais. Jesus repreendeu aqueles que sabiam interpretar as estações, mas eram incapazes de discernir os tempos espirituais em que viviam. A incapacidade de ver além do natural impede reconhecer as mensagens que Deus continua enviando através de sua criação. A presença repetida de certos insetos no entorno pode ser uma oportunidade para examinar a vida desde uma perspectiva espiritual, buscando na palavra o significado que tiveram ao longo da história sagrada. No livro de Provérbios, as formigas são mencionadas como um modelo de sabedoria e previdência.
Apesar de seu tamanho, seu instinto de trabalhar com diligência e armazenar para o futuro é exaltado como uma qualidade que deve ser imitada. A Bíblia chama os crentes à prudência, a não agir com negligência nem postergar o que é importante. O mensagem implícito na formiga é claro. O tempo de se preparar não é quando chega a crise, mas antes. Essa lição é reforçada na parábola das 10 virgens, onde apenas aquelas que haviam previsto a chegada do esposo foram encontradas prontas. A abelha é outra das criaturas que aparecem na Escritura com um significado simbólico. Seu produto, o mel, é mencionado como representação da doçura da palavra de Deus e da recompensa da obediência. Nos Salmos, a lei do Senhor é comparada a algo mais desejável que o ouro e mais doce que o mel, mostrando que o conhecimento divino é o verdadeiro sustento da alma. O trabalho da abelha é meticuloso e constante, refletindo a dedicação que se requer na vida espiritual para colher frutos que perdurem. Quando a Bíblia menciona a traça, o faz no contexto da transitoriedade do material. Jesus adverte que os tesouros na terra são vulneráveis à traça e à ferrugem, e que a verdadeira riqueza é aquela que se acumula no céu. O deterioro causado por esses insetos é uma metáfora do desgaste inevitável de tudo que é terreno, um sinal de que o que não está firmado em Deus terminará desaparecendo. A insistência em se aferrar ao passageiro impede focar no eterno, e a aparição constante desses insetos pode ser um lembrete de que há aspectos da vida que precisam ser reavaliados. Os gafanhotos são apresentados na Bíblia como agentes de julgamento, mas também como símbolo de restauração. No livro de Êxodo, foram uma das pragas que devastaram o Egito como castigo pela dureza de seu coração. No entanto, no livro de Joel, Deus promete devolver o que os gafanhotos devoraram, mostrando que, mesmo em meio à ruína, seu poder é capaz de trazer restauração. Sua aparição não apenas sinaliza a perda, mas a oportunidade de voltar-se a Deus com um coração sincero e receber dele uma renovação completa. As Escrituras estão cheias de imagens que associam os insetos a realidades espirituais. A disciplina da formiga, a doçura da abelha, a fragilidade do terreno representada pela traça, o julgamento e a restauração simbolizados pelo gafanhoto. Cada uma dessas criaturas tem um propósito na ordem divina e, quando aparecem de maneira insistente em um lugar, podem estar refletindo uma verdade que requer atenção. Deus não é um Deus de casualidades. Tudo que ocorre em sua criação tem um significado. Os profetas compreenderam que a natureza era um reflexo das condições espirituais do povo. Jeremias falou de uma terra desolada como resultado do pecado. Isaías descreveu a infidelidade de Israel com a imagem de um campo sem fruto. Amós viu em uma praga de insetos uma advertência de julgamento iminente. Essas descrições não eram meras ilustrações poéticas, mas expressões de realidades profundas que revelavam o estado do coração humano. A aparição de insetos em um lar pode ser um convite à reflexão, a examinar que aspectos da vida precisam ser alinhados com a vontade de Deus. O Evangelho de Lucas relata como Jesus ensinou através de parábolas, utilizando elementos da vida cotidiana para ilustrar verdades eternas. Ele comparou a fé a uma semente, a obediência a uma casa edificada sobre a rocha, o reino de Deus a uma rede de pescadores. Seu ensino demonstra que Deus continua falando através do visível para revelar o invisível. A repetida presença de certos insetos pode ser uma maneira pela qual o Senhor está chamando a atenção, não com uma voz audível, mas com sinais que convidam a buscar entendimento. Na Escritura, o livro de Eclesiastes
nos lembra que há um tempo para cada coisa. Momentos de semeadura e de colheita, de crescimento e de poda, de abundância e de prova. Deus permite diferentes estações na vida para moldar o caráter e dirigir o coração para o que realmente importa. A natureza reflete esses ciclos, e a aparição de certos insetos pode estar indicando que algo está mudando, que se está entrando em uma nova etapa que requer sabedoria para ser compreendida. Nos Salmos, proclama-se que os céus contam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Esse testemunho não se limita ao grandioso do universo, mas se estende até o menor da criação. Cada criatura, por insignificante que pareça, faz parte de um plano divino. Se Deus desenhou cada ser com uma função específica, não há razão para ignorar quando algo incomum ocorre no entorno. A mensagem da Bíblia é claro. Deus fala de muitas maneiras, mas só aqueles que estão atentos à sua voz poderão compreender o que ele está tentando mostrar. A falta de discernimento levou muitos a ignorar sinais importantes, a passar por alto advertências que poderiam ter mudado o rumo de suas vidas. A repetida presença de insetos em um lugar pode ser mais que um simples fenômeno natural. Pode ser um convite a olhar além do evidente e buscar na palavra a resposta ao que Deus está revelando. Jesus ensinou que aqueles que buscam encontrarão, que aqueles que batem receberão resposta. A chave está em não menosprezar o que parece pequeno, em entender que Deus pode usar qualquer elemento da criação para despertar o coração e dirigi-lo para Ele. A Escritura está cheia de exemplos nos quais o simples se torna o veículo de uma revelação poderosa. Uma sarça ardente foi suficiente para chamar Moisés. Uma semente foi suficiente para ilustrar o reino de Deus. Um inseto pode ser suficiente para lembrar que Deus continua falando através de sua criação. A Escritura está cheia de sinais que Deus utilizou ao longo da história para falar ao seu povo, desde o fogo que não consumia a sarça, até a nuvem que guiava os israelitas pelo deserto. Cada manifestação na natureza tinha um propósito claro: revelar a vontade divina. Nada na criação acontece sem razão. E os insetos, embora diminutos, foram usados na palavra como portadores de advertências, lembretes de disciplina e exemplos de diligência. Não há detalhe insignificante quando se trata da linguagem de Deus, porque ele se vale de tudo o que criou para transmitir ensinamentos que só podem ser compreendidos por aqueles que estão atentos. Desde os primeiros capítulos da Bíblia, os insetos foram mencionados em momentos-chave. No Egito, Deus os utilizou para executar julgamentos sobre uma nação que endureceu seu coração. No livro de Joel, foram um símbolo de perda, mas também de restauração. Em Provérbios, a formiga é exaltada como modelo de previdência e trabalho constante. Cada referência tem um significado específico, uma lição que transcende o físico e aponta para verdades espirituais mais profundas. Nada na palavra de Deus é arbitrário, e quando algo é mencionado repetidamente, é porque seu mensagem é digno de ser meditado. A natureza é um reflexo do ordem divino. Jesus mesmo recorreu a elementos do mundo natural para ilustrar as verdades do reino de Deus, usando parábolas que transformavam o cotidiano em lições eternas. A semente que cai em terra fértil, a videira que dá fruto, o grão de mostarda que cresce até se tornar árvore. Tudo na criação tem uma mensagem oculto, esperando ser descoberto por aqueles que buscam com sinceridade. A repetida presença de certos insetos no entorno de uma pessoa pode ser um sinal de que algo requer atenção, uma oportunidade para examinar a vida à luz da palavra. Deus nunca deixou de se comunicar com seu povo. No Antigo Testamento,
ele enviou sinais visíveis para dirigir e corrigir. No Novo Testamento, Jesus advertiu sobre a importância de discernir os tempos espirituais. O problema nunca foi a ausência de sinais, mas a falta de percepção para reconhecê-los. Muitos buscam respostas no extraordinário, esperando manifestações espetaculares, sem se dar conta de que Deus continua falando através do simples. A Bíblia ensina que aqueles que têm ouvidos para ouvir poderão captar a voz de Deus nos detalhes mais pequenos da vida. Os profetas entenderam que a criação mesma era testemunha da relação entre Deus e seu povo. Isaías falou de montanhas que cantavam e árvores que aplaudiam diante da glória de Deus. Jeremias descreveu uma terra devastada como reflexo do pecado da nação. Amós viu pragas de insetos como advertência de julgamento iminente. Nada disso era meramente simbólico. Eram expressões tangíveis de verdades espirituais. A presença insistente de certos insetos em um lar pode ser uma forma pela qual Deus está chamando a atenção, usando a mesma natureza para sinalizar algo que precisa ser corrigido ou compreendido. No Evangelho de Mateus, Jesus adverte que, onde está o tesouro de uma pessoa, ali também estará seu coração. Essa lição está conectada à advertência sobre a traça e a ferrugem que corrompem o que é temporal. A fragilidade das posses terrenas é um lembrete de que o único eterno é o que está firmado em Deus. Se algo começa a se deteriorar na vida de uma pessoa, seja sua paz, sua estabilidade ou sua comunhão com o Senhor, é necessário examinar que lugar o eterno ocupa em seu coração. Deus permite certos eventos para dirigir o olhar para o que realmente importa, porque só nele se encontra a verdadeira segurança. O livro de Êxodo mostra como Deus utilizou pragas de insetos para dobrar a resistência de Faraó. Cada praga tinha um propósito, não apenas castigar, mas demonstrar o poder de Deus sobre tudo que o homem considera inabalável. Na história dos israelitas, esses eventos marcaram a diferença entre a escravidão e a liberdade, entre o endurecimento do coração e a rendição à vontade divina. Os sinais na natureza sempre tiveram a intenção de guiar, corrigir e lembrar quem tem o controle absoluto. A repetição de certos padrões na vida de uma pessoa pode ser uma oportunidade para se deter e refletir. Os gafanhotos, que em muitos trechos da Bíblia são símbolo de destruição, também aparecem como sinal de restauração nas promessas de Deus. Em Joel, a devastação causada por esses insetos é seguida de uma palavra de esperança. O Senhor devolverá o que foi consumido. Esse princípio mostra que, embora em certos momentos possa parecer que algo está sendo perdido, em Deus sempre há possibilidade de restauração. Quando algo parece estar sendo atacado ou desgastado na vida de uma pessoa, a resposta não é o temor, mas o discernimento para entender o que Deus está permitindo e o que Ele quer revelar através disso. No livro de Jó, Deus responde às perguntas do homem, mencionando a ordem da natureza. Seu discurso não se centra em explicações filosóficas, mas na grandeza da criação e em como tudo o que existe está sob seu domínio. Isso nos ensina que o verdadeiro conhecimento não provém de entender cada detalhe da vida, mas de reconhecer que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Nesse contexto, qualquer evento, por pequeno que pareça, pode ser uma oportunidade para recordar essa verdade. Jesus ensinou que a fé deve ser como a de uma criança, disposta a confiar e a ver além do imediato. Aqueles que endurecem seu coração e buscam explicações meramente racionais podem passar por alto o que Deus está tentando mostrar. A insistência de certos sinais na vida de uma pessoa é um convite a olhar com outros olhos, a deixar de lado as distrações
e a prestar atenção ao que realmente importa. A criação continua testemunhando a glória de Deus e aqueles que têm a disposição de ouvir encontrarão em cada detalhe uma lição. Os salmos declaram que os céus proclamam a glória de Deus, e esse testemunho não se limita ao grandioso do universo, mas se estende a cada parte da criação. Cada criatura cumpre um propósito no desígnio divino, e quando algo se manifesta de maneira incomum na vida de uma pessoa, é uma oportunidade para buscar na palavra o significado por trás disso. Deus continua falando, mas é responsabilidade de cada um estar atento à sua voz. O livro de Eclesiastes lembra que há um tempo para cada coisa, um momento para semear e outro para colher, um tempo para construir e outro para refletir. A natureza reflete esses ciclos e os insetos, ao fazerem parte dela, podem estar indicando que uma etapa está por se concluir ou que algo novo está por começar. Nada na criação é aleatório, e aqueles que buscam direção encontrarão que cada evento pode ser uma peça no plano divino. As Escrituras ensinam que Deus é um Deus de ordem e propósito. Cada história na Bíblia revela que seu plano não se desenvolve de maneira arbitrária, mas com uma precisão que vai além da compreensão humana. A vida de cada pessoa está em suas mãos, e cada detalhe, por insignificante que pareça, pode estar revelando algo maior. A chave está em não ignorar o que Deus está mostrando, em buscar entendimento em sua palavra e em confiar que Ele tem o controle absoluto sobre todas as coisas. Jesus disse que aqueles que buscam encontrarão, que os que batem receberão resposta. Deus continua falando através de sua criação, mas só aqueles que estão atentos poderão compreender o que Ele está revelando. A repetida presença de certos insetos não deve ser vista como um simples evento natural, mas como um convite a se deter, refletir e buscar na Escritura a resposta ao que Deus está mostrando. Quando comecei a refletir sobre o significado espiritual dos insetos em nossas casas, confesso que inicialmente achei a ideia intrigante, mas distante da minha realidade. Afinal, quem nunca se irritou com uma formiga invadindo a cozinha ou uma mariposa rondando a lâmpada? No entanto, ao mergulhar na palavra de Deus, percebi que esses pequenos seres, muitas vezes ignorados ou considerados incômodos, carregam mensagens profundas que podem transformar nossa perspectiva espiritual e prática. A Bíblia, com sua sabedoria incomparável, nos ensina que nada na criação de Deus é por acaso. Cada detalhe, por menor que pareça, reflete seu propósito e soberania. Essa descoberta mexeu comigo, pois revelou como frequentemente passo por alto os sinais que Deus coloca em meu caminho, focando apenas no óbvio ou no grandioso. O que mais me tocou foi a maneira como a Escritura utiliza insetos para ensinar lições de vida. Em Provérbios 6:6, Deus nos chama a observar a formiga, um ser tão pequeno, mas que trabalha com diligência e previsão, armazenando alimento para o futuro. Essa imagem me fez pensar em quantas vezes adio decisões importantes ou negligencio a preparação para os desafios da vida. A formiga não espera o inverno chegar. Ela age com antecedência, com disciplina. Isso me desafiou a ser mais proativo em minha fé, a planejar melhor meu tempo e recursos e a não deixar para amanhã o que Deus me chama a fazer hoje. Em um mundo acelerado como o nosso, onde a cultura brasileira muitas vezes valoriza a espontaneidade, a formiga me lembra que a constância e a responsabilidade também são expressões de obediência a Deus. Outro ponto que me marcou profundamente foi o simbolismo das abelhas e do mel. Em Salmos 19:10, a palavra de Deus é comparada ao mel, mais doce que o favo e mais preciosa que o ouro. As abelhas, com seu trabalho meticuloso, produzem algo que nutre e traz alegria.
Isso me fez refletir sobre o valor do esforço contínuo e da dedicação, mesmo nas tarefas que parecem pequenas. Na cultura brasileira, onde celebramos a alegria e a comunidade, o mel das abelhas me ensina que o trabalho feito com amor e propósito pode gerar bênçãos que impactam não apenas a mim, mas também aqueles ao meu redor. Comecei a valorizar mais as pequenas ações do dia a dia, um sorriso, uma palavra de encorajamento, uma oração, como formas de produzir mel espiritual em minha vida e na de outros. Por outro lado, os gafanhotos, frequentemente associados a julgamento em passagens como Êxodo e Joel, me fizeram pensar nas consequências da desobediência e na graça da restauração. Em Joel 2:25, Deus promete devolver os anos consumidos pelos gafanhotos, mostrando que mesmo após a destruição, há esperança. Essa promessa é especialmente poderosa no contexto brasileiro, onde muitas vezes enfrentamos desafios econômicos, sociais ou pessoais que parecem devastadores. Aprendi que quando me volto para Deus com arrependimento e fé, Ele pode transformar perdas em renovação. Isso me motivou a não desistir diante das dificuldades, mas a buscar em Deus a força para reconstruir o que foi perdido, seja na família, nas finanças ou na fé. A traça, mencionada em Mateus 6:21, trouxe uma lição dolorosa, mas necessária. Jesus nos adverte contra acumular tesouros na terra, onde a traça corrói. Na cultura brasileira, onde muitas vezes valorizamos conquistas materiais e o status social, essa mensagem é um alerta. Percebi que, por vezes, coloco minha segurança em coisas passageiras, dinheiro, bens, reconhecimento, e me esqueço de investir no que é eterno. A presença de traças em minha casa agora me faz parar e perguntar: onde está meu coração? Isso me levou a priorizar mais a oração, o estudo da Bíblia e o serviço aos outros, sabendo que esses são os tesouros que não se desgastam. A borboleta, embora menos mencionada na Bíblia, simboliza transformação em muitas tradições cristãs. Sua jornada do casulo à liberdade me lembra que Deus está sempre trabalhando em mim, mesmo nos momentos de espera ou dificuldade. No Brasil, onde a resiliência é parte de nossa identidade, a borboleta me encoraja a confiar no processo de Deus, sabendo que Ele está me moldando para algo novo. Isso me inspirou a ser mais paciente comigo mesmo e com os outros, entendendo que a transformação espiritual exige tempo e fé. Essas lições me ensinaram a olhar para os insetos não com desprezo, mas com curiosidade espiritual. Agora, quando vejo uma formiga, penso na disciplina que preciso cultivar. Uma abelha me lembra de trabalhar com propósito. Uma mariposa me alerta para não me apegar ao temporário. Um gafanhoto me chama ao arrependimento e à esperança. E uma borboleta me convida a confiar na transformação que Deus está operando. Aplicar essas lições na vida prática significa viver com mais intenção, discernimento e fé. No dia a dia, isso se traduz em planejar melhor meu tempo, valorizar as pequenas ações, buscar restauração nas áreas quebradas de minha vida, priorizar o eterno e confiar no processo de Deus. Na cultura brasileira, onde a fé é vibrante e a comunidade é essencial, essas mensagens ressoam profundamente. Somos um povo que acredita em sinais, que busca Deus no cotidiano, que encontra esperança mesmo nas adversidades. Os insetos, com sua simplicidade, nos convidam a ouvir a voz de Deus nos detalhes, a não ignorar os sussurros do Espírito em meio ao barulho do mundo. Minha maior lição foi aprender a parar, observar e orar, pedindo discernimento para entender o que Deus está me mostrando. Isso mudou minha forma de viver, trazendo mais propósito e conexão com o Criador. Se este conteúdo tocou seu coração, deixe um amém nos comentários e compartilhe com alguém
que precisa ouvir essa mensagem. Curta o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma revelação. Fique até o fim, pois há uma surpresa espiritual que vai te abençoar. Vamos juntos descobrir os sinais que Deus está enviando para nossas vidas.